Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Jorge Ferreira, sou professor de Química e o nosso bate-papo de hoje é acerca das reações de oxidação em compostos orgânicos. Esse conteúdo é muito presente na prova do Enem e também muito presente na prova da UERJ. Entretanto, quando a gente fala UERJ, mais no exame discursivo, que a gente normalmente chama de prova o quê? Específica. O tópico de reações orgânicas dentro do ensino médio costuma assustar vocês, porque é um tópico muito denso, com muita informação, muito longo e que requer um detalhamento. Jorge, que detalhamento é esse? Você precisa conhecer o meu reagente de partida. Você precisa conhecer o que a gente chama na química orgânica de substrato orgânico. E precisa conhecer o meio reacional no qual esse substrato orgânico está inserido. Porque é a partir do substrato e do meio reacional que você vai caracterizar as reações de adição, eliminação, substituição, oxidação e redução. Então, esse momento torna-se para vocês um pouco difícil, um pouco delicado. E por isso precisa-se de um detalhamento. Bem, eu optei pelo tópico de reações de oxidação porque é um tópico muito simples de ser trabalhado, é um tópico que não é extenso, que não é maçante. Além disso, é um tópico no qual os meios reacionais são muito próximos. Por isso, fica um pouco mais fácil de se trabalhar. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria fazer duas colocações. Primeiro, agradecer ao Diógenes pelo convite e estimo não só a sua, como da sua família melhoras em virtude do coronavírus. Infelizmente, eles tiveram contato com o Covid. Por sorte, não tiveram sintomas mais graves, sintomas leves, mas que precisaram ficar de repouso. Então, Diógenes, um beijo para você, para a Sofia, para a Tati, e que em breve a gente possa estar junto, conversando, rindo, assim que essa situação de pandemia se encerrar. A minha segunda colocação é acerca do nosso bate-papo, que seja proveitoso para vocês, que vocês consigam amadurecer esse tópico dentro de reações orgânicas e toda vez que vocês encontrarem uma questão de reações de oxidação, você consiga trabalhá-la e resolvê-la com tranquilidade, com as informações que eu vou colocar aqui. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazer uma questão da UERJ. E a questão da UERJ fala o seguinte: considere uma reação de oxirredução. O termo atual é óxido-redução. Espontânea entre as espécies químicas presentes nas seguintes semi-reações de redução. Bem, eu tenho duas reações de redução, como ele fala, a gente, e nota que uma apresenta estruturas orgânicas, a outra não. A questão continua da seguinte maneira: calcule o potencial em volts da reação de oxirredução e escreva a nomenclatura oficial do reagente orgânico dessa reação. E aí você vai me perguntar o seguinte: Jorge, essa questão nada tem a ver com reação orgânica. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Essa questão em nada tem a ver com química orgânica, mas eu utilizo ela para definir os conceitos de oxidação e redução dentro da química orgânica, que é um pouquinho diferente da química inorgânica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destacar
a semi-reação de redução, onde eu tenho estruturas orgânicas. Haja visto que a gente vai trabalhar o processo de oxidação e redução nos compostos orgânicos. Bem, se eu omitir algumas informações, será que vocês conseguem determinar que são processos de redução? Por quê? O texto está te falando e a própria equação também está te falando. Ou seja, a minha dicetona está recebendo elétrons. Prata mais está recebendo elétrons. Agora, eu vou omitir essas informações. Se eu omitir essas informações, vocês conseguem identificar que é um processo de redução ou que são processos de redução? Você vai falar assim, na segunda semi-reação, sim, porque eu tenho prata mais indo a prata zero. Então, através do NOx, eu observo um processo de redução. Entretanto, na primeira semi-reação, é fácil de se observar? Não. E aí você vai falar assim para mim, Jorge, vou calcular um NOx na estrutura orgânica. Sim, mas você vai calcular um NOx de qual átomo? Aí você vai respirar fundo e vai pensar. É complicado. Quando a gente está falando de reações orgânicas, a gente sempre vai se remeter a uma estrutura que lá no início de funções orgânicas a gente não dá tanta importância, mas que agora faz uma diferença muito grande e a gente precisa conhecê-la, que é o grupo funcional. O grupo funcional, ele não só caracteriza uma função orgânica, mas ele representa o centro de reatividade da molécula. Os químicos orgânicos gostam de chamar muito de sítio reativo. Então, se eu quero observar um processo de oxidação ou redução nos compostos orgânicos, eu vou ter que identificar o NOx dentro desse grupo funcional. Aí você vai me fazer uma outra pergunta. Mas de qual átomo? Bem, você vai identificar o NOx do átomo de carbono. Então, se um grupo funcional contém o átomo de carbono, é esse carbono que eu vou observar o NOx. Se eu tenho um grupo funcional conectado a um átomo de carbono, é nesse átomo de carbono que eu vou observar o NOx. Então, vou fazer essas duas identificações para as duas estruturas orgânicas, beleza? Então, vamos lá. Então, de verde, eu vou identificar esse primeiro grupo funcional e esse grupo funcional a gente chama de quê? Carbonila, que identifica para a gente, como eu já falei anteriormente, a função cetona. Show? Vou fazer o mesmo processo na minha segunda estrutura. Vou representar o grupo funcional, que é o grupo hidroxilo, e vou observar que ele está conectado diretamente a um anel quê? Aromático. Então, a gente chama essa função de quê? Fenol. Então, eu vou precisar identificar o NOx do átomo de carbono conectado à hidroxila e vou precisar identificar o NOx do átomo de carbono presente no grupo carbonila. Então, vamos fazer isso. Então, menos 2 para o oxigênio, mais 2, já que é uma molécula neutra, a soma dos NOx tem que ser o quê? Zero. Então, esse carbono da carbonila vale mais 2. Bem, agora eu vou fazer o mesmo para hidroxila fenólica. Olha só, menos 1, e esse carbono que está conectado, mais 1. Então, nota que eu estou sim tendo um processo de redução. Mas, para isso, eu tive que observar o quê? O NOx. E aí eu pergunto a vocês, essas estruturas são simples. Então, a gente consegue calcular os NOxes de maneira facilmente. Entretanto, se eu tivesse uma estrutura orgânica grande, o que é comum
né? Eu ia observar o NOx de cada grupo funcional para comparar? Não. O químico orgânico, ele utiliza uma outra definição para oxidação e redução. Então, lá na química inorgânica, a gente utiliza o NOx para identificar o processo de oxidação e redução, ou seja, de perda e recebimento de elétron. Então, na química inorgânica, é muito tranquilo de fazer esse processo. Na química orgânica, nem tanto. Então, o que os químicos orgânicos resolveram? Criar duas definições para identificar oxidação e redução. São equivalentes à perda e ao recebimento de elétrons. Então, oxidação, dentro dos compostos orgânicos, a gente define como um processo de adição de átomos de oxigênio e ou remoção de átomos de hidrogênio da minha estrutura. Já o processo de redução é o processo de remoção de átomos de oxigênio e ou adição de átomos de hidrogênio da minha estrutura orgânica, da minha molécula orgânica. Então, eu ressalto que, dentro da química orgânica, a gente não vai calcular o NOx dos átomos de carbono no grupo funcional. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai identificar um aumento ou a diminuição de átomos de oxigênio. O aumento ou a diminuição de átomos de hidrogênio na minha estrutura. E a partir daí, eu vou identificar se é um processo de oxidação e redução. E esses termos são cobrados em prova. Então, tem que ter uma atenção muito grande. Bem, o nosso primeiro substrato orgânico que a gente vai trabalhar, o nosso primeiro material de partida, o nosso primeiro reagente, são os alcenos. E aí, vale ressaltar o que são os alcenos. São hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação na sua estrutura. Esses hidrocarbonetos a gente denomina de alcenos. Nota que essa ligação dupla vai ser o centro de reatividade da minha estrutura, vai ser o centro de reatividade da minha molécula. Então, eu vou caracterizar a ligação dupla como um grupo funcional. Está entre aspas porque alguns autores não consideram que hidrocarbonetos apresentem grupos funcionais. São alguns autores. Outros autores indicam que a ligação dupla, a ligação tripla em alcinos, a ligação dupla em alcenos, caracteriza um grupo funcional, o centro de reatividade da molécula. É uma discussão que eu não vou entrar e que é muito complexa até a nível superior. Mas eu vou me permitir, de maneira didática, indicar que a ligação dupla é um grupo funcional, porque a oxidação vai acontecer justamente nessa parte da minha estrutura, da minha molécula orgânica. Bem, os alcenos podem ser quebrados oxidativamente utilizando-se permanganato de potássio, KMnO4, ou ozônio, O3, vão ser os nossos agentes oxidantes. O tratamento desses alcenos com permanganato sob aquecimento vai gerar uma oxidação que a gente chama de enérgica. Quando esse tratamento é com KMnO4 a frio, nota, eu estou, num primeiro momento, sob aquecimento e, num segundo momento, a frio. Então, eu vou gerar um outro tipo de oxidação que eu chamo de branda. Quando esse tratamento é feito com ozônio, com O3, a gente já tem um outro tipo de oxidação que a gente vai denominar de quê?
ozonose. Então, a gente vai começar o estudo pela oxidação enérgica de alcenos, depois a oxidação branda e depois a ozonose. Bem, a oxidação enérgica e não energética tem que se tomar um cuidado muito grande com esse termo, porque numa prova discursiva você pode perder pontos se você escrever energética. O termo é enérgica, pelo amor de Jesus Cristo. Bem, na oxidação enérgica, os alcenos, quando tratados com KMNO4 em meio básico e sob aquecimento, quebra oxidativamente a ligação o quê? Dupla. Então, esse tratamento com esse meio reacional quebra a ligação dupla dos alcenos. E quando eu falo ligação dupla, é a pi e a sigma. Então, eu vou originar 2 fragmentos. E é a partir desses fragmentos que a gente vai determinar o produto da oxidação. Bem, se esse meu alceno apresentar átomos de carbono da dupla não substituídos, ou seja, um átomo de carbono primário, eu vou originar CO2 e água como produto. Se esse meu átomo de carbono presente na dupla ligação for monossubstituído, ou seja, um carbono secundário, eu vou originar ácidos carboxílicos. Bem, se esse carbono da dupla for dissubstituído, ou seja, carbono terciário, eu vou originar o quê? Cetonas. Jorge, você pode mostrar isso melhor para a gente? Claro que eu posso. Primeiro, eu vou trabalhar vou mostrar os exemplos que eu vou trabalhar com vocês, e eu vou logo embaixo mostrar para você o que seria um carbono não substituído, monossubstituído e dissubstituído. São sinônimos de carbono primário, secundário e terciário. Olha só, nota que eu tenho aqui a minha dupla o quê? Ligação. Eu vou quebrar oxidativamente essa dupla. Eu vou quebrar, beleza? Bem, então eu vou dividir em 2 fragmentos. E para eu observar os produtos, eu vou ter que observar esses átomos de carbono. Nota que esse meu átomo de carbono, ele apresenta 2 átomos de hidrogênio, por isso eu chamo de não substituído. E observa que ele é um átomo de carbono o quê? Primário. Esse meu átomo de carbono, ele é monossubstituído. Por quê? Eu substituí um dos hidrogênios por um grupo CH3, que é derivado dos hidrocarbonetos. Bem, então eu falo que ele é monossubstituído, mas também eu posso indicar que ele é um carbono que secundário, está ligado a 2 outros átomos de carbono. Bem, a minha terceira estrutura, eu vou observar um carbono dissubstituído. Observa que esse carbono teve os 2 átomos de hidrogênio substituídos por grupos o quê? CH3, grupos metil, ou grupos, como alguns gostam de denominar, metila. Nota que esse átomo de carbono é um átomo de carbono que terciário, está ligado a outros 3 átomos de carbono. Então, quando eu tiver um átomo de carbono não substituído, a oxidação desse átomo vai gerar o quê? CO2 e água. Quando eu tiver a oxidação desse átomo de carbono, eu vou gerar ácidos carboxílicos. Quando eu oxidar esse átomo de carbono, o átomo de carbono dissubstituído, eu vou originar cetonas. Então, agora a gente pode partir para os nossos exemplos. Meu substrato orgânico é um alceno, KMNO4, meu agente oxidante, meio básico sob aquecimento. Primeira etapa. A minha segunda etapa é uma etapa de acidificação, ou seja, eu vou colocar um ácido no meu sistema.
E aí é muito importante porque, normalmente, as questões de prova, elas apresentam o KMNO4 e o meio ácido para vocês. Tá? Ou seja, uma substância da minha primeira etapa e uma substância da minha segunda etapa. Então, por mais que o meio seja básico, muitas vezes as questões representam KMNO4 em meio ácido, porque a segunda etapa é uma etapa de quê? Acidificação. Então, eu primeiro vou observar a quebra da dupla e da tripla não, quebra da dupla. Então, eu vou quebrar tanto a π como a sigma, beleza? E aí eu vou originar dois fragmentos. Esses dois fragmentos eu vou marcar. Nota que esse meu átomo de carbono é um átomo de carbono o quê? Pode falar sem medo. Se você se sentir à vontade para falar primário, não tem problema. Pode falar o quê? Primário. Então, esse átomo de carbono é um átomo de carbono o quê? Primário. Ele é um átomo de carbono não substituído. Então, vou colocar aqui como primário. Já esse átomo de carbono, que faz parte da dupla ligação, ele é um átomo de carbono o quê? Pode falar sem medo. Secundário. Ou seja, um átomo de carbono secundário. Beleza? E aí, o que a gente observou? Que na presença de KMNO4 em meio básico, sob aquecimento e posteriormente acidificação, essa ligação dupla, ela é o quê? Oxidada. Ela é clivada. Ela é o quê? Quebrada. Eu vou dividir a minha estrutura em dois fragmentos. Esse carbono é não substituído, é um átomo de carbono que primário. Então, a oxidação desse carbono vai me gerar o quê? Pode falar CO2 mais água. O meu segundo fragmento também vai me gerar um outro produto. Então, CO2 mais água mais... Bem, nota que é um átomo de carbono o quê? Secundário. Então, vai originar um ácido, pode falar, um ácido carboxílico. E aí nota que esse ácido carboxílico ele vai ter exatamente o mesmo número de átomos de carbono. São quantos? 4. E no carbono onde eu observei a quebra é que eu vou originar o meu grupo carboxila. Então, o meu ácido carboxílico formado é esse aqui. Ó. E aí, uma outra informação importante. O número de átomos de carbono na oxidação não varia. Nota, um carbono. 4 carbonos, 4 carbonos. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância de a gente conhecer o substrato orgânico, o meu material de partida, e o meio reacional. Bem, noto um alceno na presença de KMNO4, meio básico, sob aquecimento. Já sei que é uma oxidação o quê? Enérgica. Vou respirar e vou quebrar a dupla ligação. Haja vista que a oxidação enérgica quebra tanto a simples como a pi. Então, quebrou. E aí eu vou observar os átomos de carbono que compõem a ligação quê? Dupla. Então, esse meu primeiro átomo de carbono aqui é um átomo de carbono quê? Primário, secundário ou terciário? Pode falar, primário, secundário ou terciário? É um átomo de carbono quê? Secundário. É um átomo de carbono monossubstituído. Bem, então isso vai originar para mim um ácido carboxílico. Exatamente. Então, ó, carbono secundário
vai me gerar um ácido carboxílico com quantos carbonos? 2. Então, vou desenhar aqui, ó, um ácido carboxílico com 2 átomos de quê? Carbono. Bem, mas eu também vou originar um outro fragmento. Haja vista que eu divido o alceno em 2 fragmentos. Então, esse fragmento vai ter 4 átomos de carbono e ele vai ser um átomo de carbono que terciário. Ele é um átomo de carbono dissubstituído. E a gente viu que quando eu observo a quebra oxidativa em átomos de carbono terciário dissubstituído, eu vou gerar uma cetona. Uma cetona com o mesmo número de átomos de carbono e o C-O sendo originado no carbono ligado à dupla ligação. Então, essa é a estrutura originada. Então, eu sempre tenho que observar que na oxidação enérgica ocorre a formação de 2 fragmentos e esses 2 fragmentos vão ser o quê? Oxidados. Respirou? Difícil? Não. Muita informação? Sim. Mas a partir do momento que você conhece a estrutura e o meio reacional, fica bem fácil de se trabalhar as nossas reações. E aí, para exemplificar, eu vou trazer uma questão de onde? Do Enem. Então, o Enem 2015 traz o seguinte para a gente. Ó. O permanganato de potássio, KMNO4, é um agente oxidante forte, muito empregado, tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenilprop-1-eno, ilustrado na figura, o KMNO4 é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação do alceno apresentado em solução aquosa de KMNO4. Mais uma vez eu ressalto, o meu meio reacional é o KMNO4 em água, meio básico, sob aquecimento, e num segundo momento, a acidificação. É muito comum, como eu falei anteriormente para vocês, que não se coloque todos os itens do meio reacional. No caso de oxidação, basta o meu agente oxidante, que pode ser o permanganato, no caso da oxidação de alcenos, e o meio colocando ali um H+, já é o suficiente para identificar que é uma oxidação enérgica de alcenos. Bem, e aí eu vou resolver essa questão com vocês. Bem, se vocês entenderam o que eu falei, eu vou ter que observar a dupla ligação. A dupla ligação é o meu centro de reatividade. Então, ó, vou quebrar a dupla ligação. Então, ó, quebrei. Quebrei. Bem, então eu vou ter que analisar os fragmentos. Quando eu analisar os fragmentos, eu vou classificar esse átomo de carbono como sendo monossubstituído, ou seja, um átomo de carbono que secundário. Então, eu vou originar um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Esse átomo de carbono aqui, ele também é o quê? Pode falar. Monossubstituído, é um átomo de carbono o quê? Secundário. Então, eu vou originar uma estrutura com o mesmo número de átomos de carbono, fragmento. E a oxidação vai se dar justamente aonde? No carbono, a ligação dupla. Então, aqui eu vou originar meu grupo carboxila e aqui eu vou gerar o meu grupo o quê? Carboxila. Bem, a minha primeira estrutura gerada vai ser essa aqui, ó. Já a minha segunda estrutura vai ser essa aqui.
Bem, vamos nomenclaturar? Vamos sim. A primeira estrutura, como é que eu nomenclaturo? Ácido, já que é um ácido carboxílico, e essa é uma estrutura muito peculiar. É o ácido benzoico. Já aqui é o ácido com 2 átomos de carbono. Então, é o ácido etanóico. E aí, uma observação acerca do ácido etanóico. O PIN, o preferencial nome da IUPAC, não é ácido etanóico, é ácido acético. Então, nas literaturas, o nome correto, na verdade, o nome mais elegante, é ácido etanóico. Você pode chamar de etanóico? Pode, mas o nome elegante é ácido acético. Não esqueçam disso, tá? Então, é muito comum a gente ver ácido acético, porque a IUPAC assim determina, tá? Isso é para o ácido acético, para o ácido benzoico e para o ácido fórmico. São os 3 principais ácidos que a gente não leva em consideração a nomenclatura sistemática, e sim a origem deles. Voltemos lá na resposta, voltemos na questão para achar a resposta. Então, ácido benzoico é uma estrutura, ácido etanóico, então, logo de cara, o gabarito da letra é o quê? A. Bem, então, passamos pelo primeiro processo, reações enérgicas em alcenos. Essa reação é muito comum, tanto no Enem como na segunda fase da UERJ. Tranquilo? Respirou? Então, posso dar continuidade. Nota, não é uma questão difícil, desde que você tenha um conceito, desde que você tenha o conteúdo. Então, vamos lá. Vamos agora trabalhar, bater papo, né? Trabalhar a aula é muito formal para esse momento. Então, vamos bater papo sobre a oxidação branda de alcenos. Foi o que eu falei para vocês lá. A oxidação enérgica é sob aquecimento. A oxidação branda é a frio em meio básico também. Nota, eu não tenho a acidificação do meu sistema. Então, quando eu tenho um alceno na presença de um agente oxidante, que é o KMNO4, em meio básico a frio, eu já garanto que não é a quebra da dupla ligação. Então, nesse meio reacional, eu só vou quebrar a ligação π. Então, tem que ficar muito claro isso para vocês. O nosso primeiro meio racional, KMNO4, meio básico, sob aquecimento e, posteriormente, a acidificação, a gente observa a quebra da dupla. Nesse meio reacional, KMNO4, meio básico que é a frio, eu não quebro a dupla, eu só quebro a ligação Q. E isso origina o que a gente chama de diol vicinal. Jorge, o que é um diol vicinal? Vou mostrar para vocês. Olha só. Tá aqui, ó. Vou quebrar a ligação π de ambas as estruturas, porque nesse meio reacional eu só observo a quebra da ligação π. Bem, e aí eu vou gerar um diol vicinal. Diol, 2 hidroxilas. Vicinal em carbonos o quê? Vizinhos. Então, quando eu observar essa estrutura, o que eu tenho que me remeter? Nossa, eu não vou quebrar a dupla, eu vou quebrar só a π. Então, eu vou manter a minha estrutura e no local da dupla ligação, no local da ligação π que foi quebrada, você vai adicionar 2 hidroxilas, uma em cada carbono. Então, eu vou originar o meu diol, o quê? Vicinal, onde eu observo a quebra
da ligação π somente, em virtude do meio o quê? Reacional. Então, eu vou desenhar de uma maneira mais organizada, né? Para a gente agora sim representar de uma maneira legal, de uma maneira elegante. Então, quebrei somente a ligação que π, e nos átomos de carbono, onde eu observo a ligação π, eu vou adicionar duas hidroxilas, uma em cada átomo de carbono. Então, ó, o número de átomos de carbono permanece o mesmo, mais uma vez, e em cada átomo de carbono da ligação dupla, eu vou adicionar uma hidroxila. Diol, duas hidroxilas, vicinal, em carbonos o quê? Vizinhos. Vou fazer o mesmo processo para o meu segundo exemplo. Identifico que é um alceno e identifico que KMNO4 em meio básico a frio. Não é oxidação enérgica, é oxidação branda. E a oxidação branda não quebra a dupla, quebra a π, originando o quê? Um diol vicinal. Então, vou quebrar a π, mais uma vez, e vou identificar os átomos de carbono da dupla. E em cada átomo, e em cada átomo, e em cada átomo, e em cada átomo, eu vou adicionar uma o quê? Hidroxila. Então, vou representar aqui a estrutura hidrocarbônica em preto. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor, tá? Ficou meio torto, vou consertar. Eu não tenho destreza com a mesa digitalizadora, então às vezes foge um pouco. Então, vou colocar aqui a minha estrutura base, já que ela não é modificada. Vou colocar a minha ramificação aqui. Em cada carbono, eu vou adicionar uma hidroxila. Representei o meu diol vicinal. E aí, por isso, esse tópico de reações orgânicas, de uma maneira geral, torna-se o quê? Cansativo, por conta do reconhecimento do substrato e por conta do reconhecimento do meio reacional. Bem, essa reação ela é pouco cobrada em prova. Se eu não me engano, foi cobrada pelo UERJ 2 vezes somente. Bem, mas ela é extremamente importante, porque a gente chama essa reação de teste de Bayer. É um teste de identificação de insaturação em uma cadeia hidrocarbônica. Então, se eu, por exemplo, colocar um alcano para reagir, eu não vou observar a presença de um produto. Por quê? É um teste químico para insaturação. Tá? Como é que acontece isso? Você tem lá a sua solução de KMNO4, que é violeta, e você coloca o alceno. Eu vou reagir esse alceno com KMNO4. Então, eu vou descolorir o meio reacional. Quando eu coloco um alcano nessa solução de permanganato, não descolore. Então, se eu pegar esse alceno, se eu pegar uma estrutura e observar, por exemplo, a descoloração da minha solução, eu estou garantindo que ali tem uma insaturação. E aí, uma outra colocação importante acerca da prova da UERJ é que, além de gerar um diol vicinal, ele gera um precipitado marrom, que é o MnO2. E isso já foi questão de prova. O sólido formado na oxidação branda de alcenos. Então, galera, a gente já trabalhou a nossa segunda oxidação de alceno. A gente trabalhou a oxidação enérgica e a gente trabalhou a oxidação branda. E a importância da oxidação branda é um teste de identificação de insaturação em uma estrutura hidrocarbônica.
é um teste químico utilizado muito em laboratório para observar se eu tenho ou não insaturação. E se tiver, quando em contato com a solução de permanganato, a solução o quê? Descolore. Isso indica a presença de uma insaturação. Beleza? Bem, então a gente agora pode trabalhar a nossa terceira reação de oxidação em alcenos, que é a zoonólise. Bem, agora eu vou mudar o meio reacional. Na oxidação enérgica e na oxidação branda, eu usava como agente oxidante o KMNO4. Agora eu vou utilizar o ozônio como agente oxidante. E, consequentemente, os produtos vão ser o quê? Diferentes. Bem, então, quando o alceno é tratado com ozônio em uma solução fria, aproximadamente menos 78 graus Celsius, em diclorometano, e na presença de um agente redutor, como sulfeto de dimetila ou zinco e ácido etanóico, a gente vai observar a oxidação desse alceno. Jorge, o meio reacional é muito grande. Mas assim como na oxidação enérgica e branda, esse meio reacional ele é o quê? Simplificado. Então, as questões de prova só colocam quem para a gente? O ozônio. Para você identificar que é uma o quê? O ozonóxido. Eu estou trazendo para vocês o meio reacional completo, né? Haja vista que é um bate-papo e um bate-papo acerca da oxidação. Então, nada mais justo de eu trazer o meio reacional. Esse meio reacional tem ozônio em uma solução fria do alceno e ali presente diclorometano e um agente redutor, que normalmente é o sulfeto de dimetila, mas também pode ser zinco e ácido etanóico. Bem, nesse meio reacional, a ligação dupla carbono-carbono também é quebrada, assim como na oxidação que é enérgica. Então, mais uma vez, eu vou dividir a minha estrutura em dois fragmentos. Mais uma vez, eu vou precisar analisar os átomos de carbono que compõem a dupla ligação. Bem, acerca disso, a gente vai observar que a ozonólise de alcenos, e quando esse alceno apresentar um átomo de carbono não substituído ou monossubstituído, eu vou originar o quê? Aldeídos. Já átomos de carbono dissubstituídos, eu vou originar o quê? Cetonas. Então, nota, os produtos são diferentes da oxidação enérgica. Para dissubstituídos, eu continuo originando o quê? Cetonas. Ok. Mas para não imunossubstituídos, agora eu gero quem? Aldeídos. Então, por isso a importância de a gente conhecer o meio reacional. Se eu troco o KMNO4 por O3, eu mudo os meus produtos. Então, eu represento para vocês o meio reacional completo, O3 aquoso, CH2 sério 2, que é o diclorometano, menos 78 graus Celsius, e, num segundo momento, a utilização de um agente redutor, que é o sulfeto de dimetila, que é o mais comum. Nota. Normalmente, as questões só utilizam quem? O ozônio para identificar o processo de ozonólise. Eu estou colocando mais uma vez o ressalto, o meio reacional o quê? Completo. Bem, então, da mesma maneira que eu trabalhei as reações de oxidação enérgica, eu vou trabalhar as reações de ozonólise. Eu vou quebrar a dupla ligação. Vou quebrar. Então, ó.
Quebrei. E eu vou ter que analisar cada átomo de carbono. No meu primeiro exemplo, esse átomo de carbono, ele é o quê? Secundário. Ele é um átomo de carbono monossubstituído. Então, vai originar um quê? Aldeído. Esse aldeído vai apresentar 2 átomos de carbono na estrutura. Mais uma vez, o número de átomos de carbono na oxidação não é alterado. Beleza? Aqui eu também observo um átomo de carbono que é secundário, ou seja, monossubstituído. Então, já vou representar essas duas estruturas, o produto de oxidação dessas duas estruturas. Bem, a oxidação vai acontecer mais uma vez no carbono que faz parte da dupla ligação. Então, vai gerar um aldeído. Então, está aqui o meu aldeído. Vai gerar um aldeído. Então, a estrutura é a mesma, ó. E aqui vai gerar o meu o quê? Aldeído. Agora, eu vou observar, no meu primeiro exemplo, esse átomo de carbono da dupla. Se eu observar, esse átomo de carbono é um átomo de carbono o quê? Terciário. Bem, se é um átomo de carbono terciário, ele é dissubstituído. Então, vai originar uma cetona. E o C-O vai ser originada nesse carbono que faz parte da dupla ligação. Então, a estrutura do meu produto é essa aqui. Beleza? Bem, vou fazer o mesmo agora, o átomo de carbono o quê? Segundo exemplo. É um átomo de carbono primário, ou seja, não substituído, então vou originar um aldeído. Um aldeído com um átomo de carbono, já que o número de átomos de carbono não é alterado. Então, ressalto a importância do conhecimento do meio reacional. Quando é na presença de ozônio, eu origino em carbonos primários e secundários, ou seja, não substituídos e monossubstituídos, aldeídos. Isso na ozonólise. Lá na enérgica e não energética, mais uma vez eu ressalto também, que não substituído gera CO2 e água. Monossubstituído gera ácido carboxílico. Bem, terciários geram cetonas em ambos os meios reacionais. Por que existe essa diferença? Porque existe uma coisa chamada mecanismo de reação, na qual nós não trabalhamos. Então, o caminho da reação, em virtude do meio reacional, é diferente. E por isso gera produtos o quê? Diferentes. Bem, se vocês entenderam o que eu coloquei para vocês, a gente pode trabalhar uma questão de quê? Do Enem. Então, a questão do Enem de 2017 fala o seguinte, ó. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são levadas pela oxidação com ozônio na presença de água e zinco metálico. Aí a questão está utilizando o quê? Zinco. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla ligação. Ligações duplas dissubstituídas, olha o termo aí importante, geram cetonas, enquanto ligações duplas terminais ou monossubstituídas terminais não substituídos dão origem a aldeídos, como mostra o esquema seguinte. Então está aí, a oxidação utilizando ozônio do but-1-eno, está originando o propanal e o metanal.
Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilpropium-eno. Está representado aí. Quais são os produtos formados nessa reação? Bem, ozonólise, meio reacional, ele já está te dando. Então, se você sabe do substrato e você sabe do meio reacional, você tem que saber o produto, até porque ele está te dando a dica. Em carbonos dissubstituídos, cetonas. Em carbonos terminais e monossubstituídos, aldeídos. Então, eu sei que a ozonólise quebra a ligação dupla. Então, ó, mais uma vez, quebrei a ligação dupla. Aí, mais uma vez, o mesmo passo a passo, não muda. Eu vou identificar os átomos de carbono. Bem, o átomo de carbono da direita, que compõe a dupla, é um átomo de carbono o quê? Terciário. Então, isso vai me originar uma o quê? Cetona. É um átomo de carbono dissubstituído. O próprio texto da questão está falando para você. Bem, o meu segundo átomo de carbono é um átomo de carbono o quê? Secundário. É um átomo de carbono, pode falar, monossubstituído. E isso ele fala para a gente que vai gerar o quê? Aldeído. Perfeito. Bem, então eu vou oxidar justamente no carbono que contém a dupla. Vou gerar o grupo carbonila na extremidade e o grupo carbonila no interior, com o mesmo número de átomos de carbono. Nunca se esqueçam disso nas reações de oxidação. Então tá aqui, ó. Essa é a minha primeira estrutura. Eu já vou nomenclaturar logo, benzaldeído. Bem, a minha segunda estrutura vai ter 3 átomos de carbono, e no carbono do interior, eu vou gerar a minha o quê? Carbonila. Então tá aqui, ó. Bem, como é que a gente nomenclatura? Prop, an, 2, ona. Aí o PAC hoje recomenda que posicione. E a gente também pode chamar de quê? Acetona. Também é muito comum a gente chamar essa estrutura simplesmente de quê? Vou só ressaltar aqui. Propanona. Vamos voltar às alternativas. Então, os produtos gerados são o benzaldeído e a propanona. Benzaldeído e propanona. Aí o PAC, mais uma vez eu ressalto, que indica para posicionar quando o grupo funcional é de interior, tá? Mesmo tendo apenas 3 átomos de carbono. Então, é uma colocação da IUPAC. Tá? Entretanto, não é errado você escrever propanona. Então, gabarito letra A. Galera, difícil? Não, mas a gente precisa fazer exercício e a gente precisa ter o conteúdo. A gente precisa saber, a gente precisa conhecer, acima de tudo, o conteúdo. Isso é extremamente importante para a gente conhecer as nossas reações, ou seja, a definição de oxidação e redução, e a gente conhecer o substrato e os meios reacionais que eu estou trabalhando. Então, a gente conheceu o nosso primeiro substrato, que são os alcenos, e conhecemos os meios reacionais. Bem, oxidação enérgica, branda e agora a ozonólise. Bem, espero que tenha ficado claro para vocês esse primeiro momento das reações de quê? De oxidação. Ou seja, o meu substrato alceno. Beleza? Bem, então tá aí a nossa resolução. E eu vou
colocar uma pequena observação acerca da oxidação de alcinos. Quando cai, muita gente erra, porque não é muito comum. E isso caiu uma vez no nosso vestibular. Bem, e o índice de erro foi muito grande. Tá? A gente consegue fazer a oxidação de alcinos tanto na presença de ozônio, tanto na presença de permanganato. Só que quando eu utilizo ozônio, eu utilizo o ácido acético. Quando eu utilizo permanganato, eu utilizo o meio básico seguido de acidificação. Eu vou quebrar a tripla carbono-carbono, ou seja, eu vou quebrar a ligação tripla, ou seja, as duas pi e a sigma. E eu vou originar dois ácidos carboxílicos. Então, mais uma vez, é uma oxidação que não é muito comum, mas quando ela cai, o índice de erro é muito grande. Então, tanto no primeiro meio reacional, ozônio e ácido acético, como no segundo meio reacional, permanganato, meio básico e posterior acidificação, numa segunda etapa, o meu produto, na verdade, os meus produtos originados são ácidos carboxílicos. Então, da mesma maneira que a gente viu na oxidação enérgica e na ozonólise, eu vou quebrar a ligação tripla e vou originar dois fragmentos. Só que agora eu não tenho que identificar se é mono, não substituído ou dissubstituído. Eu sei que vai originar ácidos o quê? Carboxílicos. E aí eu vou só marcar aqui. Eu vou gerar um ácido carboxílico com quantos átomos de carbono? 1. Então eu vou gerar o meu ácido fórmico, que é esse cara aqui, ó, C, dupla O, OH, H. Bem, o outro ácido carboxílico que eu vou originar vai apresentar 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4 é o ácido butanóico. Novamente, tanto na presença de ozônio como na presença de permanganato, eu vou observar a quebra da ligação tripla. Vou dividir em dois fragmentos. Só que ambos os fragmentos formam ácidos o quê? Carboxílicos. Então, eu não tenho que ficar me preocupando em classificar para alcinos o átomo de carbono. Bem, no meu segundo exemplo, eu vou originar um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono, que é o ácido acético, e vou originar um ácido carboxílico com 1, 2, 3 átomos de carbono, que é o ácido propanóico. Então, divido em dois fragmentos e observo a formação de dois ácidos o quê? Carboxílicos. Então, trabalhamos nossos alcenos, onde é bem mais ampla o processo, e trabalhamos os alcinos, que é bem direto. Tanto na presença de permanganato como na presença de ozônio, eu vou originar o quê? Ácidos carboxílicos. Então, mais uma vez eu ressalto, não é uma oxidação muito comum de aparecer, mas também quando aparece, a quantidade de erros é muito presente. Bem, posso falar agora do nosso terceiro substrato orgânico, são os álcools. Essa reação é muito comum na prova da UERJ. Bem, mais uma vez, a gente vai identificar o álcool como sendo o grupo funcional hidroxila ligado a um carbono saturado, um carbono sp3, de ligações simples. Estamos cansados de saber a definição de um álcool.
E os álcools podem ser quebrados também utilizando-se permanganato ou dicromato de potássio. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu não uso dicromato lá em alceno, mas em álcool eu uso. Então, além do permanganato, eu posso ter o dicromato, e olha que interessante, meio básico e sobreaquecimento. Então, é o mesmo meio reacional da oxidação enérgica de alceno. Entretanto, eu posso ter no lugar do permanganato, eu posso ter quem? O dicromato de potássio. Bem, álcools primários vão ser oxidados a aldeídos e, posteriormente, a ácidos carboxílicos. Os álcools secundários são oxidados a cetonas e os álcools terciários não são oxidados. Tenho aí a estrutura de um álcool primário, um álcool secundário e um álcool o quê? Terciário. Na presença de KMNO4, meio básico e sobreaquecimento. E, num segundo momento, o processo de quê? Acidificação. Mais uma vez eu falo, quando a gente está tratando de oxidação de álcool, assim como na oxidação enérgica de alceno, é muito comum só vir um KMNO4,5 ácido. Só isso. Isso já indica para a gente que é uma oxidação de quê? De álcool. Tá? Então, é extremamente importante o reconhecimento do substrato, já sei que são álcools, na presença de KMNO4 e meio ácido. Opa, eu já indico que é uma oxidação o quê? De álcool. Haja vista que o meu substrato é o quê? O álcool. O KMNO4 pode ser substituído pelo K2CR2O7, ou seja, o dicromato de potássio. Jorge, por que eles colocam o meio ácido e não o meio básico? Já que o meio reacional é básico. Porque o final é a acidificação. Então, eles colocam uma substância da primeira etapa e uma substância da segunda etapa. Ou seja, o KMNO4 ou o dicromato, que é o meu agente o quê? Oxidante, e o H+, que é o processo de acidificação posterior do meu sistema. Bem, então, álcools primários geram o quê? Aldeídos, e como a solução é aquosa, vai gerar imediatamente quem? O ácido carboxílico. É padrão isso. Tá? Tem como parar no aldeído? Tem, mas é uma reação onde vocês não estudam a nível de ensino médio. Tá? Que é a oxidação com PCC. E aí, como o meio não é aquoso, eu consigo parar no estágio do aldeído. Como a solução é aquosa, ele vai a aldeído e imediatamente vai a ácido carboxílico. Então, novamente, eu tenho que observar o carbono com o grupamento funcional, ou que faz parte do grupo funcional. Nota que esse carbono ligado à hidroxila é que vai ser o quê? Oxidado, porque ele é o centro de reatividade da molécula. Bem, eu tenho um álcool aqui com 2 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu vou originar um ácido carboxílico com 4 átomos de carbono. Então, ele forma o aldeído, que vai se oxidar o quê? Ácido carboxílico. Bem, nota que o meu segundo álcool é um álcool que secundário. Então, eu vou observar o carbono onde está conectada a hidroxila, que vai ser o meu centro de reatividade. É esse carbono que vai ser o quê? Oxidado. E ele é oxidado a quê? Acetonas. E a minha terceira estrutura, que é de um álcool que terciário, ela não oxida. Por que ela não oxida? O conceito de oxidação é a adição de átomos de oxigênio e ou a remoção de átomos de quê? Hidrogênio. Nota que esse carbono do grupo funcional, ele não tem hidrogênio para ser retirado. Então, não pode ser o quê? Oxidado. No meu segundo exemplo, eu observo a presença de quantos átomos de hidrogênio? 1.
Então, ele pode se oxidar indo à cetona. No meu primeiro exemplo, eu observo 2 átomos de hidrogênio conectados ao carbono ligado ao grupo funcional. Então, eu vou poder fazer a primeira oxidação indo ao aldeído e a segunda oxidação indo ao quê? Ácido carboxílico. Daí a importância de você conhecer o conceito de oxidação e entender por que um álcool terciário não oxida. Isso já foi questão de prova da FUVEST. Por que átomo de carbono terciário não oxida? Porque álcool terciário não oxida. E aí você tinha que justificar a partir da definição de quê? De oxidação dentro da química orgânica. Eu não tenho como retirar um hidrogênio. Eu não tenho como oxidar nesse meio reacional. Em outro meio reacional consigo? Possivelmente. Mas nesse meio reacional, não. Ok? Bem, e aí, se você entendeu essa questão dos hidrogênios, fica muito interessante a gente trabalhar a oxidação do metanol. Metanol é um aldeído. Estou falando de um álcool, né? Então, do metanol. Por que fica interessante? Porque o metanol tem 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Então, vai poder sofrer 1, 2, 3 oxidações. A primeira oxidação gera quem? Pode falar, é um álcool primário, gera o meu aldeído. A segunda oxidação gera o meu ácido carboxílico. E minha terceira oxidação gera gás carbônico e água. Questão de prova específica da UERJ. A oxidação do metanol gera quais produtos? Você tem que lembrar que o metanol tem 3 hidrogênios. Então, vai oxidar de 3 maneiras, gerando CO2 mais água. É uma questão extremamente escrota, porque é um caso específico da literatura. Então, ele não gera aldeído e não gera ácido carboxílico, ele gera CO2 e água, justamente porque apresenta 3 átomos de hidrogênio, e esses 3 átomos de hidrogênio podem ser removidos da estrutura, gerando CO2 e água. Galera, espero que tenha ficado claro essas colocações. Mais uma vez eu ressalto que não é um assunto difícil, é um assunto trabalhoso e você precisa ter o conceito de oxidação e redução e conhecer cada processo de o quê? Pode falar, cada processo de oxidação, substrato e meio reacional. E aí eu trago uma questão da UERJ para a gente trabalhar uma questão de prova discursiva de 2018, onde a questão fala o seguinte, ó, em um laboratório foi realizado um experimento de oxidação de uma mistura de álcools na presença de K2CR2O7 e H2SO4. Olha aí, o meu agente oxidante e o meu meio que ácido. Tá? Ou seja, é a segunda etapa do processo. A tabela abaixo apresenta os álcools presentes na mistura. Então, tem aí 4 álcools e a quantidade em mol, beleza? Em relação à mistura, nomeia a isomeria plana que ocorre entre os álcools de cadeia normal. Considerando apenas componentes orgânicos, calcule a fração molar dos álcools presentes na oxidação total. A fração molar é uma unidade de concentração. Escreva ainda as fórmulas estruturais dos ácidos carboxílicos formados. Interessante, é uma questão que envolve alguns conceitos interessantes, além, claro, do conceito de reação de oxidação de álcool. Bem, então vamos trabalhar, né? Vamos bater papo acerca dessa questão. Vamos lá, vamos embora. Olha só. Eu primeiro vou fazer a parte da isomeria. Ele quer, vou voltar lá para confirmar, nomeie a isomeria plana que ocorre entre os álcools de cadeia normal. Bem,
Álcool de cadeia normal, propan-ol e propan-2-ol. Então, ó, propan-1-ol e propan-2-ol. Vou consertar aqui, porque realmente ficou horrível, né? Saiu torto. Então, e propan-2-ol. Agora sim, vamos ver se sai direitinho. Perfeito. Perfeito não, melhor do que estava, né? Então, essa estrutura aqui é a estrutura do propan-2-ol. E essa estrutura aqui é a estrutura do propan-1-ol. Então, vou reescrever aqui, né? Propan-1-ol. Nota, ele quer saber o tipo de isomerias plano, o tipo de isomeria constitucional. A função é a mesma, então não pode ser de função. A cadeia é a mesma, então não pode ser de cadeia. Ó. 3 átomos de carbono na cadeia hidrocarbônica principal. Então, se não é de função, se não é de cadeia, eu parto para quê? Posição. Nota que a hidroxila está posicionada no carbono 1. Aqui, posicionada no carbono 2. Então, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eles são isômeros planos ou constitucionais de posição. Então, a primeira parte da questão já foi. Agora vamos para a segunda parte. Vou voltar lá. Ele quer saber a fração molar, mas para isso eu preciso observar a oxidação dos meus álcools. Bem, o meu primeiro álcool é um álcool que? Pode falar, é um álcool que? Primário. Então, ele oxida quê? Pode falar sem medo, ácido carboxílico. Então, o propan-1-ol, os 3 mol de propan-1-ol, no meio reacional, K2CR2O7 e ácido sulfúrico, H+, vai gerar 3 mol de ácido carboxílico. Nota que eu vou oxidar justamente o carbono, onde eu tenho hidroxila. Eu tenho 3 átomos de carbono, então eu vou gerar o ácido quê? Propanóico. Beleza. Propan-2-ol. Eu tenho 2 mol, então vou escrever aqui. Mais uma vez, eu vou ter um processo de oxidação de álcool. Só que agora eu tenho um álcool o quê? Secundário. Então, eu vou gerar 2 mol de cetona. E essa cetona vai ter quantos carbonos? 3. É a minha propanona. Bem, metilpropan-ol. Então, vamos desenhar. É o propan-1-ol com o metil. Metil só pode ser colocado aqui. Por quê? Se eu colocar nas extremidades, eu vou alterar a minha cadeia hidrocarbônica. Então, metilpropan-ol. Eu tenho um mol desse cara. Esse cara é um álcool primário, secundário, terciário. Pode falar. Pode falar. Ele está ligado a um átomo de carbono o quê? Primário. Ó. Esse carbono está ligado a um outro átomo de carbono. Então, eu vou gerar o quê? Um mol de ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico vai ter exatamente 4 átomos de carbono. E é esse carbono da hidroxila que vai oxidar. Então, eu vou originar essa estrutura aqui. Ó. E a minha quarta estrutura? 4 mol de propan-2-ol e um metil ligado no carbono 2. Opa, ele é um álcool o quê? Terciário. Então, ele não o quê? Oxida. É um conceito simples, eu volto a falar.
mas é um conteúdo que a gente precisa saber. Oxidação de álcool primário, secundário e terciário. Lembrando que o terciário o quê? Não oxida porque eu não tenho hidrogênio ali para retirar. Nesse meio reacional que a gente trabalha, não existe essa possibilidade. Bem, para a gente fechar, ele quer saber a fração o quê? Molar. A fração molar é uma unidade de concentração onde eu tenho o número de mol de soluto e o número de mol da solução. Então, ele quer saber a fração molar dos álcools presentes após a oxidação. Olha só, é a razão entre a quantidade de soluto em mol e a quantidade de solução também em mol. Olha só, quantos mol de álcool eu tenho após a oxidação? 4. 4, porque esses 4 mol não oxidaram. Quantos mol total eu tenho no meu sistema, formando a minha solução? 4, 3, 2, 1. Então, eu vou ter quanto? 10. Então, mais uma vez, ele quer saber a fração molar de quem? De álcool após a oxidação. Bem, eu tenho 4 mol de álcool que não foi oxidado. Ok, tá aqui porque o metilpropanozol é um álcool o quê? Terciário. Beleza? Quantos mol de substância eu vou ter na minha solução? 4, que não foi oxidado, mais 3 do ácido, mais 2 da acetona, mais 1 do ácido que foi originado. Total de 10. Então, essa fração molar, que eu chamo de X, é igual a quanto? 0,1. Então, observa que numa questão de UERJ é comum abordar ali vários conceitos, várias perguntas. Essa questão específica, ela fala de isomeria de posição, isomeria plana, fala da reação de oxidação e fala da fração molar. Mais uma vez, não é difícil, não. É trabalhoso, porque a gente precisa conhecer o conceito. Bem, continuando o nosso bate-papo, agora a gente vai sair da oxidação de alcenos, sair da oxidação de alcinos e sair da oxidação de álcools. Vou trabalhar uma oxidação também que é muito comum, mas que quando cai, gera uma problemática muito grande. Tá? Bem, que oxidação é essa? Oxidação de alquilbenzenos. Radicais alquila são derivados dos hidrocarbonetos, especificamente dos alcanos. Bem, quando eu tenho um alquilbenzeno, e esse radical alquilo vai estar ligado a quem? Ao benzeno. Por isso, alquilbenzeno. Na presença de KMNO4, meu agente oxidante, que é o permanganato de potássio, em meio básico e sob aquecimento, e numa segunda etapa posterior à acidificação, ele quebra, ele oxida esse carbono benzílico. Carbono benzílico conectado ao benzeno. Por isso, carbono benzílico. Esses alquilbenzenos, na presença desse meio reacional, originam o ácido benzoico. E essa é uma reação muito característica, tá? Porque, independente da minha cadeia, da quantidade de carbonos que eu tiver, eu vou gerar nesse carbono benzílico o ácido carboxílico. Os demais átomos de carbono são quebrados, são oxidados a quê? CO2. Então, é muito importante que a gente tenha essa oxidação na cabeça. Então, essa oxidação vai gerar, como meu produto principal, o ácido benzoico. Por isso, ela é tão cobrada. Ela é simples, mas ela gera uma dúvida muito grande. Por quê? É uma oxidação de uma ligação o quê? Simples. Então, isso não é comum de a gente trabalhar. Então,
Inicialmente, é de se esperar que você ache que não vai acontecer reação, mas acontece. Nesse carbono benzílico aqui, que eu vou marcar para você, nesse carbono benzílico que eu vou marcar para você, que é esse aqui, que é o carbono conectado diretamente ao benzeno, nesse carbono benzílico acontece a oxidação. E nesse carbono eu vou originar o meu grupo Q, carboxila. E mais uma vez, independente do tamanho da cadeia, eu vou sempre originar no carbono benzílico o meu ácido Q, benzoico. Então, essa reação é extremamente simples, tá? Extremamente fácil, mas que quando cai, mais uma vez, o índice de erro é muito grande, porque a gente não trabalha, ou muitas vezes a gente passa batido por esse tipo de oxidação, esse tipo de oxidação de alquilo, o quê? Benzenos. Então, mais uma vez eu ressalto, independente do radical alquil presente, independente do radical alquil presente, tá? Eu vou originar como produto o meu ácido quê? Benzoico. Beleza? Então, eu vou representar aqui a estrutura do ácido quê? Benzoico. Então, ó. E aí a gente precisa ter algumas informações acerca dessa oxidação. Jorge, que informações são essas? Bem, a primeira informação está no primeiro texto. Os outros carbonos, os demais carbonos, vão ser oxidados aqui, a CO2. Tá? Algumas literaturas falam CO2 e água. Eu uso a literatura do ensino superior, e nela presente somente o CO2. Tá? Mas, volto a falar, algumas literaturas tratam a formação de CO2 e quê? E água. Tá? Então, tomar um certo cuidado acerca disso. Bem, independente, mais uma vez, essa é a minha segunda informação, do tamanho do grupo alquilo, se eu tiver 2 átomos ou 10 átomos, eu vou originar o ácido quê? Benzoico. Tá? E aí eu tenho uma restrição. Eu só vou formar um ácido benzoico se eu tiver átomo de quê? Hidrogênio. Se eu tiver átomo de hidrogênio, para retirar. Mais uma vez, porque qual é o conceito de oxidação? O aumento no número de átomos de oxigênio ou a remoção de átomos de quê? De hidrogênio. Então, se eu não tiver um hidrogênio aqui para retirar, se eu não tiver um átomo de hidrogênio aqui para retirar, eu não vou conseguir fazer essa oxidação. Beleza? Bem, essa oxidação não se estende somente aos grupos alquila. É mais comum o meu benzeno estar conectado a essa cadeia lateral e essa cadeia lateral ser um radical alquila. Mas outros grupos, como, por exemplo, os radicais alquenilas, que são derivados dos alcenos, também pode sofrer esse tipo de oxidação. Então, mais uma vez, eu coloco que é uma oxidação que, quando cai, embaralha muita gente. E é uma oxidação simples, gera o ácido benzoico. Bem, gera o ácido benzoico desde que eu tenha um átomo de hidrogênio no carbono quê? Benzílico. Senão, não ocorre a oxidação. Então, é uma condição de existência. Ou seja, eu preciso do átomo de hidrogênio. Bem, agora eu vou trabalhar com vocês uma aplicação importante de um alquilbenzeno, que já foi questão do Enem, por sinal, que é o cumeno, que é o propan-2-il benzeno, ou como vocês gostam de tratar, isopropilbenzeno. Nota que essa oxidação ela acontece através de quem? Do oxigênio.
do gás oxigênio. O gás oxigênio é também um agente o quê? Oxidante. Essa oxidação, ela origina o hidroperóxido de cumeno, que, consequentemente, quando em meio ácido, origina quem? O fenol e a acetona. Qual é a importância dessa reação? É que esse processo, além do fenol, e é um processo de produção muito importante do fenol, que é também chamado de benzenol, esse fenol simples a gente pode chamar de benzenol, mas que também gera a formação de quê? Acetona. E a acetona é muito comum no nosso dia a dia, acerca de esmaltes, removedor de esmalte, e no laboratório como um baita solvente para química orgânica. Tá? Então, essa reação ela é importante. É uma oxidação de um alquil que? Benzeno, mas não na presença de KMNO4, meio básico, sob aquecimento. E depois posterior o quê? Acidificação. É na presença do ar atmosférico. É na presença de quê? Oxigênio. Então, não gera o ácido benzóico. E o Enem justamente colocou isso. O Enem te dava a reação e te cobrava algumas informações acerca dos produtos. Tá? Então, é uma reação que, quando aparece em prova, você não vai precisar saber. Ela vai te fornecer a reação, porque não é uma reação trivial de a gente fazer. Mas por que eu estou mostrando essa questão? Porque a oxidação ela pode ser feita também com ar atmosférico, na presença de quê? Oxigênio. E o Enem de 2017 cobrou justamente esse conceito. Olha só, a maioria dos alimentos contém substâncias orgânicas que possuem grupos funcionais e ou ligações duplas, que podem ser alteradas pelo contato com o ar atmosférico, resultando na mudança de sabor, aroma e aspecto do alimento, podendo também produzir substâncias tóxicas ao organismo. Essas alterações são conhecidas rancificação do alimento. Essas modificações são resultantes de ocorrência de reações de... Galera, ele está te falando que tem grupos funcionais e ou ligações duplas. Ele está te falando do ar atmosférico, que o ar atmosférico tem gás oxigênio, que é um baita agente o quê? Oxidante. Então, sem sombra de dúvidas, esse gabarito é letra o quê? A. Então, por isso eu mostrei aquela oxidação que não é comum do isopropilbenzeno, porque ela acontece na presença de oxigênio. Então, pode ser também realizada na presença de oxigênio. Por exemplo, a reação de oxidação de um alquilbenzeno. Nota que eu troquei o meio reacional. Lá no alquilbenzeno, na presença de permanganato, meio básico e sob aquecimento e posterior à acidificação, é observável a formação do ácido quê? Benzóico. Aqui na presença do oxigênio, eu já gero um hidroperóxido que vai originar o fenol e a acetona. E a questão do Enem mostra o quão é importante eu ter o conceito de reações de quê? De oxidação. Por quê? O ar atmosférico pode também oxidar os nossos compostos orgânicos. Não quer dizer que vai originar os mesmos produtos das oxidações que a gente trabalhou, mas também pode sim oxidar. Bem, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar das reações de combustão. E é uma reação muito simples, que é muito pouco trabalhada na química orgânica. Ela é muito trabalhada na estequiometria. Então, toda vez que eu tenho a combustão de um composto orgânico, eu gero os meus produtos e isso vai estar atrelado à estequiometria. E aí é só, de maneira bem simples, a gente lembrar que a combustão completa origina o quê? CO2 e água. A combustão incompleta normalmente gera CO e água.
E aí, um conceito muito importante, que já foi questão de prova de UERJ, por exemplo, já foi questão de prova de FUVEST, por exemplo, já foi questão de prova de INE, já foi questão de prova de ITA. A combustão incompleta, ela normalmente, a gente normalmente representa um CO e água. Mas ela também gera o que a gente chama de carbono particulado. É o carbono negro fumo. Então, cuidado quando eu estiver trabalhando combustão incompleta de compostos orgânicos. Eu estou representando a combustão dos meus hidrocarbonetos, do N-octano. Mas combustão incompleta gera o quê? Combustão completa gera CO2 e água. A combustão incompleta, normalmente a gente representa através de CO e água, mas pode gerar também carbono particulado, que é o que a gente chama, mais uma vez, de negro fumo. Então, só essa observação acerca das reações de combustão nos compostos orgânicos. Também é uma reação de quê? De oxidação. Beleza? Então, galera, espero que tenham aproveitado a aula. Espero que ajude a vocês, de certa maneira, a se sentir mais seguros acerca das reações de oxidação. E fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos. E, mais uma vez, eu ressalto a importância nas minhas aulas de permanecer em casa, de permanecer em isolamento. E, caso seja necessário, quando sair, tomar todas as precauções necessárias. O álcool em gel, a máscara e, se possível, um óculos de proteção ou o face shield. É muito importante que a gente crie esse hábito a partir de agora. Então, queridos, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e espero que aproveitem a aula. Até uma próxima.